Irmãos, eu tava lendo aqui João capítulo 9 e vou falar bem a verdade pra vocês. Há um tempinho eu vinha pecando, eu vinha errando com Deus. E Deus tava falando no meu coração, muito ao meu coração. Esses últimos dias, né, esses últimos meses, Deus tava falando muito ao meu coração de cumprir a vontade dele, fazer a vontade de Deus. Só que eu não sabia o que que era isso. E sempre que algo falava no meu coração, que era a vontade de Deus, que eu precisava fazer, que eu precisava cumprir, meu corpo, minha mente, eu não queria cumprir a vontade de Deus. Eu não queria fazer aquilo que tipo o Espírito Santo falava no meu coração, ó, isso é a vontade de Deus, faz. Isso é a vontade de Deus, você vai cumprir a vontade de Deus. Eu não queria fazer isso. E durante esse tempo, esses últimos dias, eu tava focado, tava tentando focar em fazer a vontade de Deus, tentar discernir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus. E, tipo assim, irmãos, como eu disse, hoje eu fui ler. Hoje eu não tava num dia bom. Eu não tava num dia bom. Eu fui ler assim meio que forçado. Durante todo o durante todo o capítulo de João, capítulo 9, durante todo esse capítulo, eu tava lendo, e eu achava, eu vou ser sincero com vocês. Eu achava que Deus tinha me levado a ler esse capítulo. Desculpa. Eu achava que Deus tinha me levado a ler esse capítulo apenas para, eu vou ser sincero, apenas para me condenar. Eu tava achando que Deus tinha me levado a ler esse capítulo apenas para me condenar, apenas para mostrar meus erros e mostrar que de alguma forma não tinha salvação para mim. E durante todo esse capítulo estava acontecendo isso, minha mente estava fazendo isso, minha mente estava fazendo acreditar nisso. Quando chegou no último capítulo, aí eu entendi tudo. Eu entendi tudo. João capítulo 9, versículo 41. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui está falando que Jesus, dizendo aos fariseus, que como se eles fossem cegos, eles teriam pecado, porque eles não conseguiriam ver o pecado deles. Mas como eles agora veem, o pecado deles permanece. E Jesus está falando para mim, ao meu coração, muda, cara. Faz a vontade de Deus. Muda, faz a vontade de Deus. Permanece no Senhor. Tipo, você não é cego. Você tá vendo. Porque nos versículos anteriores, nos versículos anteriores e algumas referências, outras passagens da Bíblia, estava falando que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, né? Jesus veio para trazer juízo, né? Deus exerceu o juízo a Jesus, que é o filho dele, o filho de Deus. Jesus veio para salvar o mundo, para transformar o mundo. E como Jesus veio ao mundo, ele abriu a visão de muitas pessoas, aqueles que criam nele, né? Ele abriu a visão dessas pessoas. Essas pessoas não são mais cegas quando Jesus veio ao mundo. Nós não somos mais cegos. Como nós não somos mais cegos, nós temos pecado. Como nós não somos mais cegos, a gente consegue ver o nosso pecado. Porque se a gente fosse cego, desculpa pelo barulho. Se nós fôssemos cegos, a gente não teria pecado, porque a gente não conseguiria ver esse pecado. E quando eu terminei de ler, um monte de coisa, um monte de coisa veio à minha mente. Vou citar elas. Deixa as coisas de menino. Tipo, vira homem. Vira uma mulher de Deus, cara. Tipo, honra a palavra do Senhor. Glorifica o nome de Deus. Vive para Ele. Viva para Ele. Guarda as palavras de Deus. Tipo, nós não somos mais crianças, né? Boa parte daqui. Nós não somos mais crianças. A gente deve se reerguer, a gente deve se firmar na palavra de Deus. Espírito de espírito de coragem. Nós devemos ser um espírito de coragem para sempre que estivermos prontos, sempre que tivermos uma oportunidade, nós estivermos prontos a espalhar o evangelho de Deus. Sempre que nós tivermos uma oportunidade, a gente esteja pronto para espalhar o evangelho de Deus. Tipo, se firmar na palavra de Deus, né? Espalhar o evangelho. E ler a Bíblia. Ler a Bíblia também é algo importante. Cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Então, é isso, né? Esse capítulo falou muito comigo, ao meu coração. Esse capítulo foi maravilhoso. Eu achava que Deus tinha me levado a ler esse capítulo apenas para me condenar.
Não. Deus tinha me levado a ler esse capítulo para me alertar. Me alertar e me exortar em amor. Então é isso. Fica na paz. Isso é só um, né? Mas esse capítulo realmente foi maravilhoso, porque é como aqueles filmes que a gente não dá nada, a gente não bota fé naqueles filmes, mas no final ele surpreende a todos nós. Foi maravilhoso, uma experiência ótima. Eu amei ler esse capítulo. Em nome de Jesus, fica na paz.